Vamos lá ver algum exemplo aqui. No circuito abaixo, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Beleza? Olha só. Aqui eu coloquei para ficar facilitado. Tem dois resistores. Tu pode fazer das duas formas. Eu vou fazer a forma propriedade correta desse aqui, assim, a ideia que se tem da definição de resistência equivalente e esse outro pelas propriedades, tá? Então, você tem aqui, ó, calcular a resistência equivalente. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Tranquilo? Então, ó, isso aqui vai implicar que 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a MMC de 20 e 30. E 12 e 3 é 6, né? Então, é 60. 60 dividido para 20 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido para 30 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui implica que minha resistência equivalente é igual a 5 sobre 60. Se tu simplificar isso aqui, 5 por 5 dá 1, tá? 60 por 5 dá 12. Como eu não quero saber quanto que é a minha 1 sobre resistência equivalente, quero saber qual é a minha resistência equivalente, então vai ficar REC sobre 1. Tem que inverter isso aqui também. 12 sobre 1. Então, minha resistência equivalente vai ser igual a 12 ohms. Beleza? Agora, pessoal, aqui, por exemplo, aqui, vamos aqui nesta aqui. Vamos nessa. Tá? Vamos lá. Tenho de 12 e 6. Então, posso dizer que minha resistência, pela propriedade, tá? Equivalente vai ser igual a 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Minha resistência equivalente vai ser igual a 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12 vai 1. É isso? 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72 dividido para 18. Tá? 4. De cor aqui para não ficar muito escrota. Já tá, né? A arrumação aqui do slide. Vamos lá. Olha só, resistência equivalente, propriedade de novo, porque é mais rápido assim, né? 60 vezes 60 dividido por 60 mais 60. Bom, como resistência são iguais, dá para fazer mais fácil, pessoal, daquela outra propriedade que eu fiz lá, tá? Vocês fazem do jeito que quiser, eu vou fazer as duas formas aqui, tá? 60 vezes 60, 336, 3.600, dividido por 60 mais 60, 120, não é isso? Esse aqui corta esse. Então, olha, resistência equivalente, 360 dividido para 12 é igual a 30, tá? 3 vezes 2, 36, 30. Ah, deu complicado. Bora fazer fácil pela propriedade. Quando resistores são de mesmo valor, tem a seguinte propriedade: resistência equivalente é igual a R dividido pelo N. Esse R é o valor da resistência, valor numérico, tá? 60, e o N é o número de resistores. 1, 2, dividido por 2. Então, a minha resistência equivalente é igual a 30 ohms. Ficou mais fácil? Bem mais fácil, né? Agora que eu tenho 3 resistores, olha, são iguais. Eu posso fazer pelaquela propriedade gigante aqui, pela primeira propriedade, eu posso fazer pela essa última propriedade. Resistência equivalente é igual ao valor da resistência, R sobre N. O valor da resistência, R é 60, meu N é 3, porque são 3 resistores.
Então, quanto que é 60 dividido para 3? Né? 6 dividido para 3 dá 2. 21. Acabou a conta. Rapidinho, rapidinho. Beleza? Essa é a parte de associação de resistores em série. Tá legal? Agora vamos ver a associação mista. A associação mista vai ter a parte de série e de paralelo no mesmo circuito, tá? É uma combinação de dois tipos de associação. A associação mista, dois resistores em série e em seguida dois resistores em paralelo. Mas aí pode ser uma infinidade de resistores, tá? Vamos lá ver uma atividade aqui só para tentar finalizar essa ideia aqui de resistores, tá? Calcular a resistência equivalente vista no circuito abaixo entre os pontos A e B. Eu quero saber qual é a minha resistência equivalente entre aqui e aqui. E aqui eu tenho que analisar. Olha, eu tenho aqui não está em série com esse aqui, tá? Porque tem ligação com esse. E não está em série com esse aqui. Mas só que este cara daqui está em série, em paralelo com esse, que está em paralelo com esse. Beleza? Aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer direto, calcular os três. Eu posso calcular esses dois, depois botar em paralelo com esse aqui. Aí o seguinte, qual é a ideia? Eu redesenhar os circuitos. Tá ok? Então vamos fazer a parte simples. Eu vou redesenhar esse circuito aqui desta forma. Então, ponto A, eu tenho uma resistência aqui, tá? Aí eu tenho uma resistência aqui, tenho outra resistência aqui, e aqui eu tenho ponto B. Eu vou pegar primeiro essas duas aqui para ficar mais simples o nosso circuito. Vocês vão ver, com o tempo de experiência, vocês vão entender por que eu fiz isso. Fica mais fácil, tá? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, tá? E aqui é minha REC equivalente, que a gente ainda não sabe. Mas a gente vai pela propriedade, olha. Duas resistências de mesmo valor. Então aqui eu tenho R equivalente vai ser igual a 20 sobre 2, né? Número de valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, 20 sobre 2, 10. Então, minha resistência equivalente aqui vai ser 10. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou redesenhar o circuito partindo do ponto A. Já tenho uma resistência aqui. Agora eu vou ter uma outra resistência equivalente, meu REC equivalente 2 aqui. E uma outra aqui embaixo. E chego no meu ponto B. Aqui é 5, aqui é 5. E aqui, olha só, tem duas resistências de 10. Como é que calculo? Né? Resistência equivalente vai ser 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5. Beleza? Agora, se vocês observarem, as resistências estão todas em série, não estão mais em paralelo. Então, eu posso fazer meu ponto A com uma única resistência, tá? Até chegar no meu ponto B. Então, 5, só é somar 5 mais 5 mais 5 que dá 15. Perfeito? 15 ohms.